Deus te abençoe. Escute mais um programa Vencendo Vem Jesus. Acompanhe nossa programação diária aqui neste canal e se inscreva. Aqui você ouve uma palavra poderosa em seu favor. Ouça também os melhores hinos sacros, a revelação de Jesus Cristo, destaques de pregações e participações especiais. A verdadeira sã doutrina pregada nesses últimos dias pela voz do sétimo anjo. Mais informações nas descrições de nossos vídeos. Seu programa já vai começar. Jesus, nunca deixe-me esquecer do teu amor. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão no amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz, ao Calvário me conduz. Ide, pois, imediatamente e dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 7. Estimados ouvintes, quando essa gloriosa notícia ressoou nos ouvidos dos discípulos, naquela primeira manhã de Páscoa, o grande véu negro de tristeza foi completamente dissipado, e eles contemplaram o maior brilho do sol que já houve sobre a terra. A ressurreição do Senhor Jesus foi o maior evento que já aconteceu em todo o mundo. Quando ele vivia aqui na terra, ele andava como um homem, ele parecia um homem. Ele tinha toda a sua aparência exterior como um homem, embora interiormente ele fosse mais que um gênero humano.
Ele era o Emanuel. Nunca houve um homem fora deste homem, Cristo Jesus, o qual dissesse: eu tenho poder para dar minha vida e tenho poder para reavê-la. Confúcio e Maomé e Buda e muitos outros foram grandes filósofos, mas quando eles morreram, isso silenciou. Eles terminaram para sempre. Eles os enterraram e aquele foi o fim. Mas este homem tinha poder para dar sua vida e para reavê-la. A única pessoa que pôde fazer isto, o único que fez, que já provou que ele podia fazer isto. Ouvintes, e tem sido o temor do homem, através das eras, a morte. Cada homem que vem ao mundo sempre teme a morte. Nós tivemos aí Napoleões, tivemos Hitleres e tudo mais, mas quando chega a hora da morte, cada um deles se acovarda. Já ouvi homens falar e vangloriarem de grandes coisas, blasfemando, mas quando chega a morte, eles cada um recua. Como Bob, o grande famoso pagão, quando ele tirou seu relógio e mostrou para sua gente e disse: se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto, em 1 minuto da batida deste relógio. E então, depois que o minuto passou, ele não morreu. E ele soltou um grande e falou e disse: veja você, não existe tal coisa como Deus. Claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isso, que escarnecedores viriam nos últimos dias. E nós estamos com eles na terra, entre o mundo, entre as pessoas. Então, ele disse: agora veja, não existe essa coisa de Deus. Mas, ouvintes, no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se ajuntado para ver o que aconteceria, ele gritou: ó Deus, tenha misericórdia de minha alma. Ouvintes, tem havido muitos desse tipo de pessoas estúpidas e grosseiras. Uma época, o pai do irmão Brana tinha um amigo pessoal e ele era conhecido como um famoso pagão. E ele disse também: não existe tal coisa como Deus. E ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa, completamente o contrário, diferente, ela enganchava a carroça e ia para a igreja. E ele saía para o trabalho na lavoura, trabalhar na lavoura do seu milho no domingo e tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. Certo dia, ele tinha acabado de ajuntar o seu trigo e estava com ele todo amontoado. Um raio atingiu e queimou. Ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos.
poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifo. Morreu enquanto o pai do irmão Branham ajudava a segurá-lo na cama. E ele gritava e clamava, os demônios, com correntes enroladas em volta dele, estavam vindo atrás dele e tudo mais. E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhos, e ele disse: não vão pelo caminho que seu pai foi, vão pelo caminho que sua mãe vai, pois esse é o único caminho de vida. Meus ouvintes, existe um livro que contém o testemunho de muitos homens de projeção, tais como uma das grandes rainhas da Inglaterra e alguns outros homens. Quando eles estavam se aproximando da morte, eles gritaram e clamaram. A rainha Elizabeth da Inglaterra disse, na hora que estava morrendo, ela disse: se eu pudesse apenas se eu pudesse, eu daria meu reino, se eu tivesse mais 5 minutos de vida, para que eu pudesse me arrepender e acertar meu coração com Deus. Um outro grande homem, famoso, disse: eu estou entrando na escuridão, na hora que estava morrendo. Eu não sei para onde vou. E um outro grande ateu falou e disse: parece haver 2 muros. E eu gritei e disse: apenas um eco de parede a parede. Isto foi tudo que ele pôde ouvir. Ele havia colocado de lado o dia da salvação até que foi tarde demais. Então, ouvintes, eu penso em grandes homens famosos que morreram crendo em nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. E o comportamento deles foi muito pelo contrário, muito diferente. Eu penso aqui sobre D.L. Moody, em sua morte, muito foi dito. Ele mesmo disse lá: ora, isto é a morte? E ele disse: este é meu dia de coroação. E eu pensei, quando João Wesley, quando ele estava morrendo, quando atiraram em Abraham Lincoln e estava perdendo sangue, morrendo, deitado em um lugar, o profeta disse que passou uma época por um museu e ele disse que viu um idoso homem de cor com uma faixa de cabelo branco ao redor de sua cabeça, andando por ali, olhando. E após algum tempo ele parou e as lágrimas corriam pelo seu rosto. E ele se afastou e começou a fazer uma oração. O profeta disse que observou por alguns minutos. Ele estava andando ao redor também. Então o profeta se aproximou e disse: tio, qual é o problema? Eu notei que o senhor está orando. E o homem disse: veja colocado ali. Apontou para o profeta uma coisa lá num canto. O profeta disse que olhou ali e a única coisa que ele pôde ver foi um vestuário. E ele disse: a única coisa que eu vejo é um vestuário, tio. Mas, veja, senhor. E ele disse: olha, debaixo de meu casaco há uma cicatriz de um cinto de escravatura. E este aí, ó, é o sangue de Abraham Lincoln nessa roupa, nesta vestimenta. Foi necessário o sangue de Abraham Lincoln para tirar aquele cinto de escravatura de mim. E o profeta diz que pensou naquele momento:
Oh, se isto emocionou um homem de cor por causa do sangue de Abraham Lincoln, porque tirou o cinto de escravatura dele, o que deveria o sangue de Jesus Cristo significar para o crente? Quando relembramos o Calvário e vemos ali que ele tirou o cinto de escravatura do pecado de nossos corações e nos libertou. Veja, observe bem, que diferença é isto? Abraham Lincoln, quando ele estava morrendo, ele teve um ultimato. E quando atiraram nele ali, nesta grande catedral, e ele estava morrendo em sua cama, ele disse: vire minha face em direção ao pôr do sol. O sol se punha no entardecer. Lincoln estava respirando e o sangue estava borbulhando em seus pulmões. E ele sempre confiou em Deus. E ele disse: levante minhas mãos. E ele levantou sua mão. E ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, enquanto inclinava sua cabeça e rendia o espírito. Outro homem, Paulo Radar, um amigo muito próximo do profeta, que escreveu o hino, que é o tema que nós usamos, o profeta usou, somente crer, somente crer. Quando ele estava morrendo, ele havia inclinado seus ombros, a cabeça no ombro do seu administrador, e ele tinha sido um grande homem corajoso, que tinha viajado pelos mares no estrangeiro, tudo mais, e ele se atrapalhou com uns fundamentalistas, e sua mensagem simplesmente o preocupou até a morte. E quando ele estava morrendo, ele estava deitado em um quarto e próximo da morte, com grande dificuldade, já próximo do fim. E aqui está a verdadeira vitória de um homem. Ele sempre foi um grande brincalhão, Paulo, como muitos o conheceram. E eles tinham lá um quarteto do pequeno Instituto Bíblico Moody lá, e haviam puxado todas as cortinas ao redor das janelas quando ele estava para partir. E ele levantou, olhou, e ele balançou sua cabeça e disse: quem está para morrer? Vocês ou eu? E disse: levantem estas cortinas, cantem-me uns bons hinos evangélicos alegres de ressurreição. Que diferença, hein? Quando eles começaram a cantar assim, ele disse: onde está meu irmão Lucas? Aí eles trouxeram seu irmão. Lucas saía com ele. E assim por diante. Lucas estava no outro quarto chorando. E Lucas entrou, um grande homem de ombros largos. Ele e Mansundem, e todos eles estavam ali. E quando ele virou, ele tomou a mão de Lucas e disse: Lucas, nós passamos por muitas coisas juntos, mas pense nisto. Daqui a 5 minutos eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido com sua justiça. Vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes e com a partida deixar detrás de nós pegadas na areia do tempo, pegadas que talvez outrem velejando no solene oceano da vida, um irmão abandonado e náufrago, ao vê-las novamente crie ânimo. Meus ouvintes, a morte foi sempre um temor. O homem a temeu desde lá do princípio, bem atrás, desde o jardim do Éden, o homem temeu a morte. Eu penso no grande profeta Jó, quando ele se assentou lá naquela
Aquela vez, e ele sabia que estava partindo, e ele falou do grande sermão ali que temos no capítulo 14 do livro de Jó, como ele observou as flores, como elas morriam, ressuscitavam outra vez, como ele observou as árvores, se elas caem, são arrancadas, o vento as arranca, na morte ainda vivem novamente. E ele disse, através de algumas gotas de água, sim, ele diz, ela vive. Nós observamos nossos animais e assim por diante, como vivem e morrem. Tudo que tem um ser movente, quando morre, nunca mais vive. Então Jó quis saber como foi que Deus podia pegar uma flor e fazê-la viver novamente, e, no entanto, ele não podia ver e viver novamente o homem. Ele disse, sim, o homem rende o espírito, ele se definha. E onde está ele? Ele disse, seus filhos vêm para honrá-lo, mas ele não percebe. Então ele disse, oxalá tu me escondesses na sepultura, que tu me ocultasses em um lugar secreto até que tua ira se desviasse. Tu me pusestes um limite e ligação, e não posso exceder. Mas se tu apenas me guardares em um lugar secreto até o dia da tua ira, bem, no meio de sua angústia, bem no momento da hora mais escura, bem naquele grande momento crucial, então desceu o pequeno Eliú e começou a falar com ele e lhe dizendo que a flor não havia pecado, que foi ele quem pecou e que haveria uma ressurreição. Um dia haveria um justo que viria conforme este mundo e na forma da imagem de Deus, como homem, tomaria sobre ele a forma da carne pecaminosa de homem. Tomaria sobre ele a forma da carne pecaminosa de outra maneira e se colocaria na brecha entre um Deus santo e irado e o homem pecaminoso, e colocaria suas mãos em ambos e abriria o caminho. Quando Jó viu aquilo, ele estava olhando para a ressurreição do Senhor, e ele a viu. Agora observe, em outras palavras, Jó estava tentando entender isto, pois eu sei, quando um homem vai para o pó da terra, ele apenas se corrompe e vai embora. Eu o observo, ele nunca ressuscita novamente, ele simplesmente deita e entrega o espírito e se vai. E aonde está ele? Ninguém sabe onde ele está, mas eu observei outras coisas ressuscitarem da morte, mas ele não. Então, quando este profeta entrou no espírito Jó, Deus começou a lhe mostrar o que ia acontecer, que haveria alguém que tiraria o pecado do mundo e que ressuscitaria novamente. Ele viu a ressurreição do Senhor. Então, meus ouvintes, eu gosto demais disso quando eu penso. Ele disse que se levantou, ele se agitou, ele olhou ao longe e disse, o meu Redentor vive, eis que em minha carne eu verei a Deus. Que esta esperança invada o seu coração, ouvinte, irmão, irmã, e tenha força para vencer o restante do caminho, olhando para o Calvário, onde Cristo pagou o preço. Deus te ajude, é o que desejamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus.